Boa noite a todos. Alegria estar aqui para dar continuidade, a esse trabalho que nós estamos fazendo de forma diferenciada, dando sequência às tarefas aparentemente interrompidas, Coube para mim o estudo do livro SOS Família, psicografia de Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles. A lição é a 12, Jesus Contigo. Nesse capítulo, Joana de Ângeles nos auxilia, convidando-nos à prática do culto do Evangelho no lar. A Joana nos auxilia dizendo uma forma de realizarmos essa aproximação com Jesus em nossa casa. Ela diz, mais ou menos com essas palavras, ela diz: dedica uma das 7 noites da semana, ou seja, escolha um dia na semana, para o culto do Evangelho no lar, com a finalidade de que possamos nos aproximar em família, em grupo, a Jesus, fazendo com que Ele pernoite a nossa casa. Joana traz essa forma, essa linguagem bem simples, para que nós percebamos que nós podemos realizar um movimento bem tranquilo para que a nossa casa fique efetivamente com a prática, com o hábito, iluminada por Jesus através de seus mensageiros. E ela nos diz assim: coloca água pura, abre o Evangelho após preparar uma mesa e distende uma mensagem de fé através do Evangelho, segundo o Espiritismo no nosso caso, e convida, através da oração, os espíritos amigos, os guias, para que nos auxiliem, para que faça parte desse banquete espiritual conosco. E Joana diz também que quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em nossa casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Se nos auxilia assim Joana de Ângeles. E ela faz uma frase que é bem imperativa, quando ela diz assim: não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Busca, nós é que fazemos essa busca. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo, ou seja, de dentro da nossa casa para fora, e não esperar que lá de fora isso aconteça. E Joana continua nos falando que quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão. Toda a rua. Se alguém no edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania, porque em alguns casos nós estaremos fazendo o Evangelho, o culto do Evangelho do lar na nossa casa, mas outras famílias não estarão fazendo e serão beneficiadas. Imagine, um prédio onde pelo menos a metade dos moradores estejam fazendo o culto do Evangelho no lar. Que maravilha seria, E ela continua: não te afaste da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares.
Continua orando fiel, estudando com teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre e, quanto possível, faça um debate sobre os problemas que te afligem, à luz clara da mensagem da Boa Nova, e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nessa noite. Não saia de casa nesta noite do Evangelho no Lar. O dia marcado, esteja lá. Você marcou, então esteja lá. Até porque nós estamos fazendo isso com a certeza de que os espíritos que nós convidamos para que nos auxiliem nessa prática estão lá. Então nós não vamos sair, né, gente? Vamos ficar lá, porque se eles vão lá, nós estaremos lá também. A principal é a presença na nossa casa. Primeiro é que nós estejamos lá. Aí ela diz assim, e depois que nós fazemos esse evangelho, depois que a gente pratica a cada culto, né, a cada dia direcionado para isso, e quando as luzes se apagarem, a hora do repouso, ore mais um pouco, ou seja, faça mais uma oração, comungando com Ele, como Ele procura fazer, a fim de que, ligado a nós, possa, em nossa casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter essa ambiência, ou seja, onde ela diz, ter Jesus contigo. Mas nós não teremos Jesus conosco se nós não estivermos com Ele, porque Ele está conosco, sempre. Nós aprendemos isso de muito tempo. Jesus está conosco o tempo inteiro. O grande exercício vivendo no mundo é nós estarmos com Ele. Nós estarmos com Ele faz toda a diferença em relação à distância que há entre nós e Jesus. Tenhamos a certeza que Jesus está conosco o tempo inteiro. Nesse contexto do livro SOS Família, Jesus contigo é o título, que é mais uma forma de que Ele esteja conosco. Porque nós estudamos o Evangelho, nós escutamos o Evangelho e nós sabemos vários caminhos que faz com que nós nos aproximamos dele. Não existe uma lição que diz, que nos ensine a Jesus vir até nós. Todas elas é fazendo com que nós aprendamos e pratiquemos a ida até Ele, né? Então, a gente tem aqui umas colocações para nos lembrar de como isso não vem de agora, né? Esse ensinamento é antigo, graças a Deus. Nós estamos ouvindo ele há muitos anos, séculos, né? Quiçá milênios. Mas, em relação à doutrina, nós vamos lembrar de algumas vezes que nós já ouvimos falar sobre a prática e a importância da prática do Evangelho no Lar. E em 1864, na Revista Espírita, Kardec faz uma sugestão para que nós façamos uma aproximação com os espíritos de luz, e que nós vamos entender já ali, né, provavelmente com outro nome, se é que ele deu o nome, né, que nós precisamos fazer isso o tempo todo, porque ele recebeu algumas cartas, ele recebeu alguns pedidos, algumas orientações de como fazer as orações, em que horas, que preces seriam feitas. Isso tudo num contexto lógico, organizado, e quem tiver a curiosidade de ver vai ver que eles estão falando em função de Kardec ter colocado algumas preces no Evangelho segundo o Espiritismo. Daí eles perguntam o dia certo, e vamos lembrar que naquela época era a Igreja Católica, a missa e todos aqueles procedimentos que nós já conhecemos. Então ele sugere que uma vez por semana, por exemplo no domingo, poder-se-ia consagrar à prece um tempo mais longo
E a isso acrescentando a leitura de algumas passagens do Evangelho e de algumas boas instruções ditadas pelos Espíritos. E a gente percebe, né, que é isso? As pessoas estavam saindo daquela rotina de ir à igreja. Então eles precisavam de uma forma, eles se interessavam por uma maneira onde isso fosse substituído, onde eles tivessem um momento específico para isso, embora a doutrina já tinha deixado através do próprio Evangelho que não havia essa necessidade, que horário é toda hora, horário é todo tempo, mas que já que estavam pedindo ali uma sugestão, ele daria, olha, faz aí, vamos lá, vamos supor que você faça num domingo, né, ou uma segunda, na minha casa é quinta-feira, né, cada um faz escolher seu melhor horário, de preferência aquele que tenha aquele horário onde a pessoa tenha condição de cumprir, de não faltar, como disse Joana lá, não vai sair no dia, você marcou um dia para isso, então é esse dia, não tem bolinho na casa da vovó, não tem outro lugar para você ir, é esse dia, salva aquelas necessidades que nós sabemos que os espíritos sabem melhor do que nós também, que nos impeçam de fazer, tá? E então nós vimos que Kardec já tinha dado essa diquinha aí de se encontrar, né, com Jesus através da espiritualidade de luz, né, com esses textos do Evangelho. Emmanuel afirma também a respeito do culto do Evangelho no lar que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do ensinamento e do caráter. E ele diz também que o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, ele já tinha dito isso, né? Em relação a Kardec falando isso. Mas a gente vai ver depois que também não é o Emmanuel só que fala sobre essa inovação, que não é uma inovação. Ele fala, Emmanuel, que é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamentos e sublimação. Dr. Bezerra de Menezes fala também para que trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance das nossas possibilidades, para trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família, porque isso é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Eu chamo a atenção para esse finalzinho desse parágrafo, para aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Então, se eu tivesse que ressaltar aqui o que me chamou, né, para uma reflexão maior em relação a esse estudo de Jesus conosco, sobre a Joana de Ângeles nos orientar, nos aconselhar a prática do culto do Evangelho no lar, eu chamaria atenção para o título da mensagem, Jesus conosco, e para esse finalzinho desse parágrafo, onde Bezerra de Menezes diz: aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. A gente vai chegar lá. Eu vou falar aqui das finalidades e importâncias do culto do Evangelho no lar e vou voltar para essa experiência terrestre da qual o Dr. Bezerra de Menezes está falando. Finalidade e importância do culto do Evangelho no lar, uma delas é estudar o Evangelho de Jesus, possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Criar em todos os lares o hábito de se reunir em família para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Pelo momento de paz que o Evangelho proporciona ao lar, pela união das criaturas, propiciando a cada um uma vivência tranquila e equilibrada.
higienizar o lar por pensamentos e sentimentos. Eu gostei desse verso, gostei muito desse, somente um lar que tem muita gente, né? Higienizar o lar, nossa, higienizar o lar é tudo, né? O higienizar o lar por pensamentos, isso é muito forte. Higienizar o lar por pensamentos. Vamos imaginar uma casa, né, com uma família acima de 3 pessoas, 4 cabeças pensantes. Não vou nem colocar aqui os desencarnados que nos acompanham, tá, gente? A gente vai fazer quando a gente estiver lá na casa de Jorge, fica mais fácil falar disso. Mas higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Olha que legal. Favorecer a influência dos mensageiros do bem. Outra, facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração. E, por fim, elevar o padrão vibratório dos componentes do lar. Está associado ao pensamento, né? Porque se aquele pensamento não estiver legal, elevando o padrão vibratório dos componentes do lar, contribui com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor e tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Ele irradia, nós já vimos lá anteriormente. Se ele alcança uma rua, um prédio inteiro, então quanto mais de nós realizar isso, muitos outros serão beneficiados. Então, quando eu falei lá da importância, para mim, a interpretação da fala de Dr. Bezerra, quando ele diz aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos oferece, eu falava de nós e esse momento que estamos vivendo. Tudo a gente buscando compreensão, a gente encontra respostas, os espíritos dão, né? Haja visto a seleção de mensagens, né, que nós estamos passando, nós, a Sociedade Espírita, nós da Sociedade Espírita Jorge, né, o Departamento de Assuntos Doutrinários, fazemos as escolhas dos temas de estudos, de palestras, com muita antecedência, né? Mas os espíritos sabem o que está acontecendo. Nós é que não sabemos de nada. Nós temos uma pálida ideia, né, de que estamos no controle ou nas resoluções das coisas, né? Então, lendo algumas páginas, buscando material para esse estudo, que aparentemente é um tema com pouco a se explorar, mas não agora, pelo menos no meu entendimento, não agora. Eu vou ler aqui esse capítulo 1 do livro Jesus no Lar, o que Jesus falou na casa de Pedro, né? Jesus estava lá na casa de Pedro, todo mundo conversando, né? Sempre que eu faço esse tipo de trabalho, eu coloco a gente lá, né? Então vamos lá, nós estávamos lá na casa do Pedro, conversando, né? Vamos nos imaginar, né? Na nossa casa, lá na casa do Pedro, né? E conversando, jogando aquela conversa fora. Quando Jesus percebeu que a conversa já estava assim, tomando um rumo sem noção, né? Como a gente fala aqui, falando coisas que não tinham, infrutíferas, aquelas conversinhas que não edificantes, né? Vamos dizer assim, na linguagem que está no livro. Jesus, né,
entra puxa uma conversa com eles, começa a tentar levar a conversa para um outro caminho, né? E vai e fala sobre isso que nós já conversamos um pouquinho, da importância do lar, tá? Então, Jesus diz assim, perante o mundo, o lar é o berço doméstico, é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? E Jesus continua conversando lá, né, naquela reunião na casa de Pedro. Atendamos, todos aqueles que necessitam de nós. Mas a mesa da tua casa, diz ele a Pedro, é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Lembra que eu falei logo no início da nossa conversa aqui, ó, sobre a questão do pensamento, né, dos que habitam esse lar. O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constitui, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Então, nesse momento, segundo Ney Lúcio, Jesus convida os familiares dos apóstolos a palestras edificantes e a meditação elevada. E o que a gente percebe com isso? A gente percebe que nos foi ensinado lá, quando a gente estava lá, né, gente? Vamos lembrando, éramos nós lá. O que nos foi ensinado? A já valorizar o espaço que nós estamos, o local que nós vivemos. Nós estamos passando por um processo que exige de nós calma, resignação, fé, esperança e observação às coisas. De repente, muitos de nós que estamos em casa, que é o nosso santuário, de repente, muitos de nós estamos descobrindo coisas boas e ruins. As boas para que a gente desfrute mais e as ruins para que a gente transforme em coisas boas. Nós precisamos parar, e já estamos parados, querendo ou não, nós estamos, e essa é a verdade, parados no sentido de limitados, porque não tem ninguém amarrado, ninguém proibido, o livre-arbítrio continua. O livre-arbítrio continua. A gente lamenta de vez em quando, a gente chora de vez em quando, a gente ora de vez em quando, mas confiantes. Então, é preciso que a gente acalme os corações da gente. É preciso, nós precisamos disso. Porque quando nós vamos olhar as reações que muitos de nós estamos tendo em relação, por exemplo, a ficar
em casa, trocando a palavra casa por lar, já que o assunto aqui é o culto do Evangelho no lar, e o tema é Jesus conosco, se Ele está conosco dentro de nós, Ele está refletindo no nosso lar. Então tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Agora, quando essa situação se transforma em algo penoso, nós também vamos buscar na doutrina e podemos fazer uma reflexão a respeito muito séria, uma reflexão muito séria, que diz respeito ao que o inconformismo leva que o planeta esteja repleto de desencarnados. Nós temos pessoas que estão inconformadas porque precisam sair de casa. Nós temos pessoas inconformadas porque não têm casa para voltar. Nós estamos inconformados porque temos lugares que nós gostaríamos de ir. Eu ouço às vezes assim: ai, que saudade da casa de Jorge. Gente, você vai só ir lá. Ah, mas está fechado. Está fechada a casa de concreto, gente. A casa espiritual está aberta. Mentaliza que você está chegando lá. Bora lá. Vamos subir as escadas aqui, ó. Mentaliza a casa de Jorge. E onde está seu coração, lá você estará. A você que vai lá toda semana, tua cadeirinha já é cativa. Possivelmente, no plano espiritual, aquele salão está cheio, né? Possivelmente não, com certeza, né, gente? Aquele salão vai estar cheio. Provavelmente estará ocorrendo uma palestra. Mas como está teu coração quando você chega lá? Se você senta na sua cadeira na sua casa, se você se recosta num cantinho para você e mentaliza que você está lá, lá você estará. A grande dificuldade do ser encarnado, do que a gente estuda, do que a gente observa nas lições, é se conformar com aquilo que nós temos que nos conformar. E entender, buscar entendimento sobre o que está acontecendo. O número de desencarnados no planeta ocorre, na maioria das vezes, se não todas elas, eu não sei, por inconformismo, por não aceitação. Então, vamos imaginar que esse inconformismo de alguns agora, esse sofrimento causado agora pelo simples fato de não poder ir lá fora e estar livre para sair, isso nos acompanha dentro e fora do corpo, porque espírito todos nós somos. Espírito todos nós somos. Então, o que não me conforma, o que não me faz aceitar aqui dentro da matéria, vai me acompanhar fora dela. E eu me vejo olhando isso. Até que ponto nós precisamos de tudo que nós achamos que precisamos? Até que ponto nós não transformamos o nosso lar material e o nosso lar espiritual em algo que nós tenhamos condição de habitar? Até que ponto nós estamos ainda com as mentes agitadas, querendo viver coisas que de repente a gente não vai viver mais? É importante, e nós falamos sobre isso em algum momento aqui, que nós prestemos atenção no que nós estamos fazendo com o nosso lar material e o nosso lar espiritual. Nós estamos pensando no que nós já temos ou no que nós não temos? Ou o que nós gostaríamos de ter de qualquer jeito? Como nós estamos fazendo isso? De que forma que nós estamos administrando isso? E não podemos esquecer, e me ajuda muito nas reflexões, do deixa pra lá, do não seja como Deus quiser, né, fazendo a minha parte, claro, é que muitos de nós nos esquecemos que nós já vivemos muitas vidas.
Nós somos milenares, então vamos lá para a história da civilização e vamos imaginar em quantas das catástrofes nós também não passamos. Em quantos percalços nós também não passamos. Por quantas dificuldades materiais e morais nós já não passamos. Será que nós estamos sendo justos com aqueles que nos envolvem com as espiritualidades de luz, que tentam se aproximar de nós, e nós estamos na lamúria, no desespero, na angústia? Isso não quer dizer que eu esteja aqui, sob hipótese alguma, apontando dificuldades e culpas, mas que a gente não se perca nos pensamentos ruins, porque nós estamos nos afastando daquele que está nos trazendo consolo. Tem muitos espíritos trabalhando por nós, por toda a humanidade, muitos. O nosso comportamento depende muito da aproximação ou do afastamento desses benfeitores que estão em torno de todos nós. Passamos e estamos aqui por várias vezes e cada vez entendendo melhor as coisas que nos acontecem, as circunstâncias. Cada vez que nós voltamos, nós reencarnamos, nós vamos lidando melhor com as dificuldades, porque de alguma forma, na nossa memória espiritual está registrado como aquilo deve cair em nós, como aquilo deve ser aceito por nós, de que forma nós podemos lidar com aquilo. Mas de que nós estamos nos alimentando para lidar com essas dificuldades que nós estamos vendo por aí? De que nós estamos nos alimentando? O que nós estamos dando também como alimento para essas outras pessoas? De que forma que nós estamos fazendo isso? Cada encarnação que a gente vive, a gente percebe, se nós nos colocarmos nas histórias passadas, como indivíduos, como eu fiz agora, né, quando eu estava lendo aqui o Jesus no Lar, o capítulo 1, onde Jesus está lá sentado na casa de Pedro, né, eu coloquei todos nós lá naquela rodinha ali de conversa com Jesus. Quantas rodinhas de conversa nós já participamos para a gente se fortalecer? Por que nós precisamos estar em algum lugar que não é dentro de nós mesmos? Por que nós precisamos tanto disso? De algo que nos alimente a necessidade de ir contra o que a natureza está nos dizendo. Como nós vamos alimentar os nossos espíritos de coisas boas a hora que chegar a insegurança, que é normal, que faz parte da nossa evolução? Nós estarmos lá na tristeza, ela chegar até nós, é uma coisa que faz parte da natureza humana. Entristecer. A questão é não ficar lá. Não ficar lá na tristeza, no medo, no desespero. Não ficar lá. Buscar. E eu tenho visto muitas pessoas trazendo elementos que nos alimente a alma de coisas positivas. Eu penso que todos nós temos potencial para uma vez na semana, como nos orientou Kardec, como nos orientou Joana de Ângeles, aumentar a chama da esperança, da autoiluminação. Aumentar. Esse dia é aquele dia que, através do culto do Evangelho lá, a gente se reúne, faz aquela roda de conversa, aquela mesa bacana,
certos de que nós estamos em busca de um convívio e de temas que nos deixem bastante envolvidos em coisas boas que o Evangelho nos traz, né? E a gente faça a reposição de tudo aquilo que nós fomos ao longo da semana utilizando para seguir. Então tem esse um dia que a gente senta e recarrega, mas não pode deixar zerar. A gente não pode deixar zerar, porque quando a gente deixa zerar essa conexão espiritual com os anjos guardiões, com os benfeitores espirituais, com nossos mentores Trent e Arruda, com Jesus, com os amigos que estão conosco, com os distantes e os mais próximos, nós estamos colocando todo elemento que nós tenhamos acesso para sustentação e motivação de fé. Nós não podemos esquecer que nós não chegamos aqui agora. Nós não podemos esquecer que tudo tem a ver com o estado de espírito que nós nos encontramos. Nós precisamos entender como verdade única, que é Deus que determina. Nos afastarmos dessa verdade só nos leva ao desespero. A desesperança adoece. Que nós possamos selecionar bastante o que nós estamos ouvindo e lendo. Eu não vou nem me aprofundar muito nessa questão do que estamos lendo, principalmente, porque ninguém merece. É gastar um tempo precioso dizendo: filtra. Nós já temos condições de filtrar. E a receita é muito simples. Te deu medo? Te deu pânico? Gerou angústia? Não serve para nada. Se não serve para você também, quebra o galho, não passa adiante, né, gente? Vamos combinar, né? Amigo, não passa adiante. Deixa lá. Nós precisamos e nós conseguimos unir sentimentos que nos eleve o padrão vibratório, porque de cada centelha divina que pisca, não precisa nem acender, que pisque em cada ser iluminado que nós somos, nós estamos auxiliando a espiritualidade a trabalhar em prol daqueles que necessitam. Eu gosto muito, nós temos um companheiro na casa, deu branco, ele fala muito isso: acenda a vossa luz. Adoro quando ele fala isso. Por que isso? Acenda a vossa luz, ainda que seja um fósforo, mas acenda a tua autoiluminação para colaborar. Nesse momento, a espiritualidade de luz, gente, você está precisando para nós auxiliar, que nós nos auto-iluminemos. Que a gente faça tudo com a certeza de que vai passar. Tem gente que não quer mais ouvir dizer que vai passar. Sinto muito, mas vai passar. Agora, como é que nós vamos passar? De que forma nós vamos passar? Nós precisamos lembrar sempre dessas mensagens das nossas palestras, né, na Sociedade Espírita Jorge, nas palestras que nós ouvimos na própria, no YouTube tem um monte, agora na nossa chique página do Facebook tem um monte de coisas legais para se ler, filmes maravilhosos que nos colocam, né, nos elevam. Nós precisamos fazer essa limpeza mesmo, essa limpeza
espiritual, individual, e nos disponibilizar. Senhor, se tiver algo de útil a ser utilizado em mim, em benefício de alguém, eu estou pronto. Olhando para frente, acreditando. Nós aprendemos, não cai uma só folha de uma árvore. Faça a sua parte. Ajuda-te que o céu te ajudará, entre outras coisas. Não vamos ficar fazendo aquele papel de pessoas que eu não quero saber, eu não quero ver. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de lembrarmos que somos milenares, que outros viveram histórias semelhantes, piores, nós não sabemos, porque cada história que nós vivemos, ela atingiu o ser humano na sua individualidade. Então não sei se o passado foi pior, eu sei que passou, mas eu não posso dizer está doendo mais agora do que doeu antes, ou doeu mais antes do que está doendo agora, está sendo mais difícil agora. Quem vai dosar isso é quem está sentindo. Então, o que nós tentamos fazer para aquele que está sentindo, como nós estamos também, é que sinta da melhor forma possível. Que, de novo, deu medo, doeu, magoou, bateu o desespero, assimilou, é isso que eu estou sentindo. Tá, então agora vamos fazer o que com isso? Tem que dar um destino para isso. Colocar isso de uma forma que não se instale no espírito. Porque apesar dessa circunstância, dessa coisa que está atingindo, né, essa prova, vamos chamar assim, que estamos passando agora, nós temos muitas outras que nós passamos e que nós encostamos para viver isso. E de repente nós podemos resolver as outras coisas que nós não conseguimos ainda com mais tempo agora, porque isso Jesus com certeza já colocou o exército de benfeitores, encarnados e desencarnados, que vão resolver essa também. Nós precisamos muito, muito de paz de espírito. E esse caminho do culto do Evangelho no Lar, ele é o ideal, é o portal. Porque quando nós começamos o culto do Evangelho no Lar, ainda que sozinho, eu tenho amigos que fazem sozinhos, com calopsita, com cachorro, com gato, ou sozinho, porque nós somos únicos. Ninguém está sozinho. São frases que nós vamos escutando. Nós temos escutado essas frases. Nós nunca estamos sozinhos. E naquele momento que daqui da Terra nós nos despedirmos, enquanto encarnados que somos, seremos espíritos. E eu vou ficar muito chateada se tiver espírito conhecido meu fazendo teimosia do lado de lá. E se eu fizer, eu também gostaria que meus amigos também me dessem uma chamada bacana para mim não ficar fazendo isso. Porque nós já temos elementos suficientes para fazer a nossa parte, para contribuir como pudermos, fazer aquilo que nos cabe em benefício de um todo. Por que eu estou repetindo em benefício de um todo? Porque se cada um de nós que estamos reunidos aqui agora estivermos fazendo o culto do Evangelho no Lar, Evangelho espiritual, que é o nosso corpo, é o nosso espírito, Evangelho que acenda a luz nos nossos lares, se nós já sabemos que ele atinge a outras pessoas, nós estamos fazendo para todos. Para todos.
Então é muito importante. É muito importante que nós não nos esqueçamos que o primeiro lugar em que Jesus habita, desde que nós abrimos a porta, é aqui dentro, no nosso espírito. É a nossa casa espiritual. E daqui ele se expande para todo o resto. Vamos irradiar luz, pensamentos bons, esperança, fé, amor, caridade, empatia. Divulguemos em nome de Deus só aquilo que for útil. Ainda que tenhamos a boa vontade de achar que aquilo tenha utilidade para outros, consulte seu anjo da guarda antes. Ele está prontinho para responder. Tem as regras da comunicação, é útil? É a primeira. Serve, para alguém? Qual o efeito que isso faz? Como as pessoas se sentem ouvindo o que você vai dizer? Não dá para agradar a todos. Mas o primeiro efeito daquilo que a gente diz, nós temos que saber qual o efeito que aquilo faz para nós. Eu costumo usar uma frase, que eu faço muito isso, inclusive com meus filhos. O que te move? O que te move quando você abre a boca para falar isso que você está falando? E que nós possamos iluminar os nossos lares, iluminar as nossas almas, irradiar a luz, que brilhe a vossa luz. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Que os anjos guardiões de todos nós estejam fortalecidos, esperando, sempre, como sempre espero, o nosso despertar. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.